tema da aula de hoje é Princípios Bíblicos para a Plantação e Revitalização de Igrejas. Esta aula está baseada no livro de Atos dos Apóstolos e todo o conteúdo desta aula está publicado no livro Plante Igrejas, da nossa autoria. Esse livro pode ser adquirido, ele foi publicado pela Z3 Editora. Convido você a fazer uma reflexão inicial. Gostaria de fazer algumas perguntas fundamentais como introdução da nossa aula. Todo pastor vocacionado por Deus, ele se preocupa ou está preocupado com o crescimento da igreja. Não existe pastor vocacionado que fique satisfeito com a situação da sua igreja, se ela não está crescendo, se ela não está se desenvolvendo. A grande questão é como promover o crescimento e a revitalização de uma igreja local. Esse é o grande desafio que nós temos. E eu gostaria de, a partir dessa pergunta, oferecer para vocês, então, os princípios bíblicos para a plantação e revitalização de igrejas que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos. Como promover o crescimento e a revitalização da sua igreja? Nós temos algumas sugestões do mercado. A primeira delas é trocar o pastor da igreja. Geralmente, quando a igreja não está crescendo e ela está com problemas também de desenvolvimento, de expansão, é muito mais fácil você olhar para o pastor como aquele que está impedindo o crescimento da igreja. Em alguns casos, isso é fato, mas na grande maioria dos casos, não é. Outra sugestão que é colocada no mercado sobre plantação e revitalização de igrejas é você copiar estratégias de outras igrejas. Às vezes, uma estratégia que está dando certo aqui em Campinas, ela é levada lá para Manaus ou então para Porto Alegre e se tenta, então, copiar projetos que estão dando certo no lugar, aplicar num determinado local. E isso não dá certo. Terceira sugestão, importar modelos de outros países. Nós, aqui no Brasil, nós copiamos muito, importamos aí igreja com propósito, rede ministerial de igrejas, igrejas em células. Nós temos aí uma série de produtos, que eu chamaria assim de modelos eclesiásticos, que nós simplesmente pegamos de um país e tentamos aplicar aqui na diversidade da realidade brasileira que nós temos. Outra sugestão para crescimento de igreja e revitalização de igreja é mudar a liturgia do culto. Alguns acham que, principalmente os de igrejas históricas, os pastores, eles acham que o que emperra o crescimento da igreja é justamente o estilo do culto, a pregação, os hinos, os cânticos. Então eles tentam, então, revitalizar a igreja a partir da liturgia. Há também uma estratégia que está sendo muito usada hoje, que é mudar o local da igreja e os horários do culto. Então, se pensa em revitalização utilizando essa estratégia, que nem sempre tem funcionado. Aparentemente pode gerar alguma mudança, mas não toca no problema espiritual de fato da vida da igreja. A nossa proposta, a proposta que eu quero apresentar para você que está assistindo essa aula, precisamos fazer uma pergunta simples. O que o Senhor quer que façamos para que a igreja do Senhor cresça? Essa é uma pergunta simples. É como se você chegasse para o dono da igreja e perguntasse para ele: o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça para que essa igreja volte a crescer? Nós temos que partir do princípio de que a pessoa mais interessada no crescimento e no desenvolvimento da igreja é o dono da igreja. O próprio Jesus Cristo, ele diz lá, em Mateus, capítulo 16, que ele é quem edifica a igreja, é ele que constrói a igreja. Então, às vezes nós ficamos copiando estratégias, lendo livros sobre crescimento de igreja e não temos, então, um relacionamento pessoal com Jesus. Nós não buscamos diretamente com Jesus soluções espirituais para o crescimento e a revitalização da nossa igreja. Às vezes, o problema não é
importar estratégias nem mudar estratégias, é a gente descobrir o que está impedindo o crescimento da igreja. Você que é pastor, você que está envolvido na obra de Deus, sabe que muitas vezes o problema do crescimento da igreja está diretamente relacionado ao pecado, a um problema espiritual. E não há estratégia que possa produzir crescimento e revitalização de igreja onde existe a predominância do pecado, onde o pecado, então, emperra o desenvolvimento da igreja. A nossa proposta, então, é tomar o livro de Atos dos Apóstolos como o nosso referencial bíblico, imutável, inspirado pelo Espírito Santo, como o nosso manual de plantação de igrejas, ou o nosso manual de revitalização de igrejas. Eu afirmo a seguinte tese: o livro de Atos dos Apóstolos é o referencial bíblico para a obra missionária em todas as épocas, para todas as pessoas e para todos os contextos. O Espírito Santo nos deu o livro de Atos não simplesmente para contar a história da igreja, mas para fornecer à igreja durante todas as épocas um referencial bíblico. Se nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos e entendermos as estratégias ou os princípios que ele está ensinando, nós podemos então aplicá-los à nossa igreja e aí, com certeza, nós teremos aí a mudança ou a revitalização que todos nós desejamos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito com dois propósitos. O primeiro deles foi nos ensinar o princípio do crescimento da igreja. Ou seja, toda igreja, segundo Atos dos Apóstolos, ela tem que crescer, ela precisa crescer. É natural dela crescer. Ou seja, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos que a igreja que eu faço parte, a igreja local, a igreja que você pastoreia, ela tem que crescer. É natural desejarmos o crescimento da igreja. Outro propósito importante que nós encontramos, além desse, de ensinar o princípio do crescimento, o livro de Atos dos Apóstolos nos oferece, então, como se fosse um manual de crescimento. O primeiro princípio é o princípio do crescimento. Mas como é que a igreja cresce? Quais são os princípios que eu vou aplicar de forma prática na vida da igreja para que ela possa crescer? Este é o nosso desafio e este é o nosso propósito na aula de hoje. Eu quero então começar falando como uma igreja deve crescer. Essa pergunta é respondida em Atos dos Apóstolos de uma maneira bem clara e objetiva. Uma igreja deve crescer, em primeiro lugar, geograficamente. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observe que a igreja ela tem que crescer de uma forma geográfica. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É um crescimento geográfico, é um crescimento extensivo. E essa deve ser uma preocupação sua e minha, nós que somos pastores de igreja, temos essa visão de esparramarmos a igreja, de abrirmos novas igrejas, de reproduzirmos novas igrejas. É muito triste nós sabermos que na Igreja Presbiteriana do Brasil há muitas igrejas locais que nunca tiveram uma filha espiritual ou nunca plantaram uma igreja local. O segundo tipo de crescimento é o crescimento numérico, crescimento geográfico e agora crescimento numérico. O que significa isso? Está lá em Atos dos Apóstolos vários textos mostrando crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja em Jerusalém, ela crescia de uma forma múltipla. Ela crescia em número. Praticamente todos os dias, né, havia conversões na igreja. A igreja ela era uma igreja dinâmica no seu crescimento numérico. Diz Atos 9, capítulo 31, que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número.
Então, nós temos que entender que o esforço que a gente faz no trabalho da igreja deve gerar um crescimento numérico. Isso é bíblico. Essa ideia de que o importante é a qualidade e não a quantidade é um princípio discutível, porque é justamente na quantidade que nós podemos ter maior qualidade. Então, e a Bíblia não faz essa diferenciação que muitas vezes nós estamos fazendo. Então a igreja precisa crescer geograficamente, a igreja precisa crescer numericamente. Mas há também um terceiro tipo de crescimento. A igreja deve crescer também espiritualmente. Crescimento espiritual. Diz aqui o texto de Atos dos Apóstolos que a igreja não somente crescia geograficamente, numericamente, mas crescia espiritualmente. Ela se reunia diariamente para orar, para ter comunhão, para louvar a Deus, para estudar a doutrina dos apóstolos. Então, a igreja ela começava a ter consistência doutrinária, consistência evangelística. E toda a igreja tem que crescer dessa maneira. Infelizmente, a gente entende dentro da nossa igreja que crescimento espiritual tem a ver com tempo de conversão. E às vezes, nem sempre a pessoa que tem muito tempo de igreja está crescendo, se desenvolvendo espiritualmente. Às vezes nós defendemos essa tese, né? A minha igreja ela não está crescendo em número, mas ela está crescendo espiritualmente. Isso não existe em Atos dos Apóstolos. O crescimento espiritual reflete no crescimento numérico, no crescimento geográfico. Um quarto tipo de crescimento que nós temos em Atos dos Apóstolos é o crescimento verdadeiro. Diz lá, Atos 2,47, que a igreja louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, a expressão os que iam sendo salvos significa que o Senhor colocava para dentro da igreja pessoas convertidas. Então não era um crescimento de oba-oba, era um crescimento onde as pessoas de fato eram transformadas pela mensagem do Evangelho. Há um pensamento, uma avaliação que é feita hoje por um pastor presbiteriano que as nossas igrejas, elas estão cheias de pessoas vazias. Elas estão cheias de pessoas que não foram transformadas, convertidas pelo Espírito Santo. E esse é um dos problemas que nós temos, que é o crescimento falso, aquele crescimento que não é verdadeiro, como nós aprendemos aqui em Atos dos Apóstolos. Crescimento geográfico, crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento verdadeiro. Mas há também um quarto tipo de crescimento em Atos dos Apóstolos. O quarto tipo de crescimento em Atos dos Apóstolos é o crescimento rápido. Nós sabemos que é Deus que converte, é Deus que produz o crescimento. Paulo diz lá, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Tudo bem, nós temos que entender que o fato de Deus ser soberano no crescimento da igreja, isso não significa que a gente deseje e trabalhe para que a igreja cresça de uma forma rápida. Lá em Atos dos Apóstolos, nós observamos que na narrativa do crescimento da igreja, Lucas faz questão de ir colocando números para mostrar como a igreja cresceu em tão pouco tempo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, ele fala que a igreja no seu início em Jerusalém tinha 120 pessoas. Depois, em Atos 2, 41, ele diz que quase 3.000 se converteram. Depois, em Atos 4, 4, a quantidade de homens na igreja chegava a quase 5.000 homens. Depois você vai caminhando, em Atos 4, 32, ao registrar o crescimento da igreja, Lucas diz, da multidão dos que creram. Então, era um crescimento exponencial, era um crescimento fenomenal. A igreja estava trabalhando, o Espírito estava agindo e a igreja estava crescendo. E eu creio que crescimento rápido tem que ser uma aspiração minha, sua, como pastor de igreja, nós que estamos plantando igreja. Nós temos que ter essa perspectiva de urgência na nossa evangelização. Então, resumindo então, os 5 tipos de crescimento que o livro de Atos nos ensina,
crescimento geográfico, crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento verdadeiro e crescimento rápido. São esses 5 tipos de crescimento que nós encontramos aqui em Atos, que revelam e que dão sustentação ao princípio fundamental, ao propósito fundamental de Lucas, que é nos convencer de que a igreja precisa crescer. A igreja tem que crescer. Tá certo? Então, esse é o primeiro princípio geral que está explícito no propósito fundamental de quem escreveu o livro de Atos. Mas nós precisamos ir agora para o segundo propósito. Se o primeiro é mostrar que a igreja precisa crescer, o segundo propósito do livro de Atos é oferecer princípios para que este crescimento seja real e vivo na vida da igreja. Ou seja, se nós pegarmos os princípios que Lucas nos oferece e aplicarmos na nossa realidade, com certeza a nossa igreja vai crescer. E aí que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque eu vou apresentar de uma forma bem sintética e objetiva os 10 princípios. Se você quiser entrar nos detalhes desses princípios, você vai ter que comprar o livro, adquirir o livro ou fazer depois um estudo mais detalhado de cada princípio desse. Então, eu quero começar com o primeiro princípio para o crescimento e revitalização de igreja em Atos dos Apóstolos. Eu quero começar, então, apresentando o primeiro princípio bíblico para a plantação e revitalização de igrejas em Atos dos Apóstolos. Qual é esse princípio? Primeiro princípio, a obra missionária é a prioridade da igreja. Ou seja, qualquer empresa mais ou menos organizada hoje, ela tem um planejamento estratégico. Ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem os seus valores, ela tem os seus propósitos e os seus objetivos. A pergunta é a seguinte: qual é o propósito da igreja? Qual é a razão de ser da igreja? Para que a igreja existe? E aí Atos dos Apóstolos vai nos ensinar que a igreja existe para fazer a obra missionária. Então nós temos, por exemplo, nos evangelhos, todas as declarações que Jesus fez sobre crescimento de igreja. Ele nos deu a grande comissão, ele nos deu a autoridade, ele nos deu a capacitação, ele nos deu a esfera de ação, o espaço geográfico, ele nos deu a mensagem e ele nos deu também as atividades para gerar o crescimento da igreja. Agora, nós precisamos colocar em prática, ou seja, quando uma igreja está passando por um processo de declínio, quando uma igreja está morrendo, é porque ela deixou de ser uma igreja evangelizadora. Presta atenção, igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Igreja que não faz missão, ela morre. Ela deixa de ser igreja evangélica. Se nós fizermos um estudo, um levantamento sobre as igrejas que estão num processo de decadência hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai descobrir que todas essas igrejas estão fazendo ministérios de manutenção. Eles não fazem um trabalho de evangelização agressivo, objetivo, intencional. São igrejas que estão se definhando porque esqueceram que a obra missionária é a prioridade da igreja. Então, Atos vai nos ensinar que tudo que acontece na igreja em Jerusalém e depois na igreja de Antioquia visa missões. Se você quer revitalizar a sua igreja, então coloque a sua igreja em dieta missionária. Pregue um sermão sobre missões, faça uma oferta para algum missionário, envolva a sua igreja na obra missionária. Se você fizer isso, a sua igreja estará voltando ao caminho, está voltando ao primeiro amor, está retornando à razão de ser da igreja, que é a obra missionária. O segundo princípio para crescimento e revitalização de igreja em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Se missões é a prioridade da igreja, o Espírito Santo, que é Deus, que é Senhor, que é apresentado em Atos como aquele que veio para substituir Cristo no sentido de ser o nosso Consolador, ele é quem vai conduzir a obra missionária.
O versículo-chave de Atos é Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O receber do Espírito é justamente receber a capacitação, a direção, o poder para fazer a obra missionária. Nós não podemos fazer a obra missionária sem estarmos sob a direção, sob o poder, sob a capacitação do Espírito Santo de Deus. Há muitos textos em Atos dos Apóstolos que mostram justamente essa direção do Espírito Santo. Nós encontramos lá em Atos capítulo 16, versículo 6, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, tentando pregar o Evangelho, ou indo para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. Depois nós vamos ele tentando ir para outra região, o Espírito Santo o impediu. De repente ele recebe uma visão de Deus, e Deus, um homem diz para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, concluindo que aquilo era a direção de Deus, ele então parte para a Macedônia, e é sob a orientação desta visão e da ação do Espírito Santo que ele começa então a pregar o Evangelho na Europa. E é daí que surge a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto. E é justamente dessa orientação do Espírito Santo que nós temos as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Filipenses, que é um tratado maravilhoso sobre a alegria cristã. É por causa da orientação do Espírito Santo que nós temos a carta aos Efésios, que revela justamente toda a teologia da igreja. Então, o Espírito Santo, ele era, dentro do contexto da obra missionária, na igreja primitiva, o executivo. Era ele que orientava. As pessoas buscavam, os apóstolos buscavam a orientação do Espírito Santo. O que acontece hoje nas nossas igrejas? As nossas igrejas, e eu estou falando aqui principalmente nós presbiterianos, simplesmente negamos na prática a existência do Espírito Santo. Nós somos defensores da soberania de Deus, mas nós não submetemos a orientação, a soberania do Espírito Santo na obra missionária. Então, muitas vezes nós estamos fazendo a obra missionária por um descarrego de consciência, por alguma pressão do grupo, mas não é uma submissão à direção do Espírito Santo de Deus. Então, se a obra missionária é prioridade da igreja, o primeiro princípio, o segundo princípio é que o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. Terceiro princípio para o crescimento de igreja, segundo Atos dos Apóstolos, a oração é a chave para a obra missionária. O livro de Atos, ele é um compêndio de oração. Nós encontramos a igreja se reunindo para orar, para resolver todos os seus problemas. Todos os problemas que a igreja tinha em Atos dos Apóstolos eram levados para Deus em oração, para que Deus pudesse dar a solução. E há uma coisa interessante, como a igreja lá vivia em oração, como eles perseveravam em oração. A primeira reunião da igreja, depois da ascensão de Jesus, foi uma reunião de oração. Lá em Atos capítulo 2, quando os primeiros convertidos, eles aparecem dentro da igreja, todos eles perseveram na oração, de casa em casa. Eles tinham prazer de estar juntos, orando, buscando a presença de Deus. Se nós observarmos as igrejas que estão morrendo hoje na IPB, você vai descobrir que essas igrejas oram pouco. E nas capitais, como por exemplo São Paulo, praticamente as igrejas históricas estão acabando com os cultos de oração. Então, não existe a possibilidade de nós nos mantermos como igreja, nós crescermos como igreja, nós sermos uma igreja viva, uma igreja sob a direção de Deus, se nós não tivermos uma prática consistente de oração. É muito triste porque até mesmo os pastores, os líderes, e eu falo aqui para pastores e presbíteros, eles não valorizam o trabalho de oração. Nem o aspecto individual, nem o coletivo. Eu pergunto para você, quantos presbíteros aí na sua igreja participam do culto de oração semanal? Quantos presbíteros hoje são líderes de grupos de oração dentro da igreja? Esse é o problema nosso. Nós não oramos, mas se você encontrar uma igreja que está crescendo, uma igreja que está
viva, uma igreja que está fazendo a obra missionária, pode ter certeza que esta igreja ela está comprometida com a vida de oração. A igreja de Atos, ela cresceu, ela se desenvolveu de uma forma espantosa, porque era uma igreja que orava. A oração era o segredo espiritual que alimentava a comunhão da igreja com Deus e consigo mesmo. O grande segredo do crescimento em Atos dos Apóstolos é a vida de oração. É muito triste a gente encontrar alguns plantadores de igreja, algumas pessoas que estão querendo iniciar projetos de evangelização e plantação de igreja, pessoas que desvalorizam essa questão da oração. Pensam nos métodos, pensam nas estratégias e esquecem que a oração é a chave fundamental para o crescimento, para a plantação, para o desenvolvimento, para a manutenção da igreja. Então, o terceiro princípio para crescimento da igreja e revitalização de igreja é a oração. O quarto princípio que nós encontramos em Atos dos Apóstolos para plantação e revitalização de igrejas é que o homem é o método de Deus para a obra missionária. Por que eu estou colocando isso? Porque o livro de Atos, ele é um livro de biografias. Nós poderíamos dividir Atos dos Apóstolos em dois personagens principais. O primeiro deles, o apóstolo Pedro, que nós poderíamos estudar a sua vida do capítulo 1 até o capítulo 12. E depois do capítulo 13 até o capítulo 28, a história de Paulo. Então Pedro e Paulo poderiam ser os personagens principais, os protagonistas do livro de Atos. Mas é interessante que o livro de Atos conta histórias, não somente de personalidades como Pedro e Paulo, mas conta a história de Barnabé, conta a história de Estevão, conta a história de Lídia, conta a história do sobrinho de Paulo, que não aparece o seu nome, conta a história de heróis anônimos, como aqueles irmãos que pregaram aos gregos e plantaram a igreja lá de Antioquia. Nós vivemos uma dicotomia muito séria, teológica, dentro da igreja presbiteriana hoje. Nós temos aqueles que são arminianos, que cultuam o homem e desprezam Deus. E nós temos aqueles que são chamados os calvinistas ou os hipercalvinistas, que adoram a Deus e jogam o homem fora. O livro de Atos dos Apóstolos faz justamente o contrário. Reconhece a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo reconhece a importância do homem como instrumento nas mãos de Deus para fazer a obra. E esse é o grande ponto que a gente precisa de ter equilíbrio quando se fala nesse assunto. Nós somos dispensáveis, Deus pode fazer tudo sozinho, mas nós somos indispensáveis, porque Deus não faz nada sozinho se não for através de um servo seu. Então, nós precisamos resgatar, né, essa valorização do homem dentro da perspectiva da soberania de Deus. Deus não unge laptop, não unge câmera, não unge qualquer tipo de planejamento estratégico. O instrumento que Deus usa para ganhar vidas, para plantar igrejas, são pessoas. Eu poderia contar muitas experiências aqui de pessoas que, sem ter um perfil adequado, sem ter aquelas qualificações que muitas vezes nós exigimos, como para os plantadores de igreja, para os evangelistas, e essas pessoas foram usadas por Deus para plantar a igreja. Foram instrumentos porque simplesmente se colocaram, se consagraram a Deus, e Deus usou essas pessoas como instrumento. E esse é um ponto que a gente não pode perder como referência no livro de Atos dos Apóstolos. É que Deus usa pessoas para ganhar pessoas. E muitas vezes Ele usa aquelas que não são, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Então, o quarto princípio sobre plantação e revitalização de igreja no livro de Atos é que o homem é o método de Deus. O quinto princípio de plantação e revitalização de igreja no livro de Atos dos Apóstolos é que a pregação da palavra é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, um terço do livro de Atos dos Apóstolos são sermões, são discursos.
Os apóstolos, eles disseram que a prioridade deles, que o ministério deles era o ministério da palavra e da oração. É através da pregação da palavra, da exposição, do ensino da palavra, da leitura da palavra, porque nós podemos hoje distribuir a palavra impressa, é através de escutar, através de um CD, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. É pela palavra que o Espírito Santo produz a fé. A palavra é a semente que deve ser lançada no coração das pessoas. É interessante que hoje, quando se fala em plantação e revitalização de igreja, as pessoas estão muito preocupadas com a liturgia, com os cânticos, com o louvor, e se esquece um pouco, ou muito, dessa questão da importância da pregação. A pregação é o modo prescrito por Deus para salvar, santificar, encorajar e fortalecer a igreja. É a pregação da palavra um instrumento de Deus para a plantação e revitalização de igrejas. Você se lembra daquele texto lá de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus leva o profeta lá para o vale de ossos secos, e Deus pergunta ao profeta, porventura esses ossos poderão reviver? E o profeta diz, o Senhor é que sabe. Então Deus diz para o profeta, profetiza aos ossos secos e profetiza também ao Espírito. Então, quando ele começa a profetizar, pregar a palavra de Deus para aqueles ossos secos, então começa um processo de revitalização, né, de ressurreição espiritual daqueles ossos secos. Então, pode ter certeza que, se na sua igreja você começar a pregar a palavra, ensinar a palavra, com oração, com fidelidade, se você se dedicar a ter uma pregação poderosa, ungida, com conteúdo bíblico, pode ter certeza que essa pregação é quem vai produzir a revitalização da igreja, e não somente isso, igrejas nascem, e só podem nascer através da pregação da palavra de Deus. Então, o quinto princípio, a pregação é o meio escolhido por Deus para produzir a revitalização e a plantação de igrejas. Eu gostaria de... O sexto princípio para a plantação e revitalização de igreja em Atos dos Apóstolos é que a igreja local é a base para a plantação de novas igrejas. É interessante a gente observar que igrejas nascem a partir de outras igrejas. Igrejas são revitalizadas a partir da influência de outras igrejas. Nós poderíamos dividir o livro de Atos sobre o ministério de duas igrejas, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém foi a igreja principal, a igreja mãe, onde os apóstolos pastorearam, e dali foi que o evangelho foi levado ao mundo inteiro. Mas é através da igreja de Antioquia que Paulo, então, começa as suas viagens missionárias. É aquela igreja que é usada por Deus para fazer missões mundiais, missões transculturais. É muito interessante quando a gente olha para a situação hoje da IPB e a gente fica assim triste porque muitas igrejas locais não estão preocupadas com esse trabalho de plantação e revitalização de igrejas. Às vezes é muito mais fácil pedir ao presbitério, pedir às juntas missionárias da igreja que cuidem disso. Mas o princípio bíblico não é esse. Todo projeto missionário em Atos começa com a igreja local. Assim foi também, historicamente, com os moravianos. Tudo começou com a igreja local. Jesus Cristo, quando escreve as cartas lá em Apocalipse, não escreve ao sínodo, ao presbitério, mas escreve a cada igreja. E cada igreja que ele escreveu uma carta, não foi uma carta circular, foi uma carta individual. Ele trata dos problemas daquela igreja individualmente. E lá em Apocalipse, todas as cartas que Jesus escreveu para as igrejas terminam com aquela sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, nós temos que incentivar conselhos missionários locais, nós temos que incentivar igrejas locais
a abrirem frentes de trabalho, a fazerem parcerias umas com as outras e começarem a plantar novas igrejas. E também igrejas se juntarem para que possam ajudar outras a serem revitalizadas espiritualmente. Não somente no aspecto de construção, de reforma física, mas também de reforma espiritual. Então, o sexto princípio sobre plantação e revitalização de igreja em Atos dos Apóstolos é que a igreja local deve ser o ponto de partida para a plantação de igrejas. O sétimo princípio de plantação e revitalização de igreja em Atos dos Apóstolos está claro que é a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é, em Atos dos Apóstolos, a motivação para a obra missionária. É interessante a gente observar que há pessoas e pastores que defendem que se as pessoas estão eleitas, então não precisa evangelizar, porque um dia elas se converterão mesmo. O Espírito Santo vai lá e converte essas pessoas. Mas não é isso que Atos dos Apóstolos nos ensina. Ou seja, cada evangelista, cada apóstolo, cada plantador de igreja em Atos, ele tinha como motivação a certeza de que existiam pessoas eleitas por Deus que seriam convertidas pelo Espírito Santo. E ao invés da eleição ser um elemento desmotivador, era motivador. Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, ele diz: tudo suporto, tudo sofro por causa dos eleitos de Deus, para que eles possam ter o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14, diz que muitos se alegraram, muitos se regozijaram por terem crido no Evangelho. E a razão por que eles creram no Evangelho é porque eles haviam sido predestinados para terem a vida eterna. O livro de Atos apresenta essa doutrina da eleição de uma forma prática. E depois, quando nós vamos estudar as cartas, principalmente as cartas que Paulo escreveu às igrejas que ele plantou, ele reconhece, tanto em Efésios capítulo 1, como em 1 Tessalonicenses capítulo 1, que a razão por que aquelas igrejas nasceram, aqueles crentes se converteram, foi a doutrina da eleição. Então, a doutrina da eleição é um elemento motivador para a obra missionária. O oitavo princípio bíblico que nós encontramos em Atos dos Apóstolos sobre plantação de igreja é que missões, evangelização acontecem em meio a muitas tribulações. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 16, uma porta se me abriu, uma porta grande e oportuna para a obra de evangelização. E ele diz, completando a ideia, porém há muitos adversários. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que o trabalho da igreja, o trabalho evangelístico da igreja, missionário da igreja, ele acontece em meio às muitas lutas. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo, com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos, registra lá em Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando uma igreja local, ela se envolve na obra missionária, quando uma igreja local está crescendo, ela passa a ser perseguida, ela passa a ter problemas, ela passa a ter lutas, ela passa por dificuldades, ela passa por desafios, ela passa por provações. Então, aquela ideia de que paz significa aprovação de Deus não faz parte da teologia do livro de Atos. Missões acontecem em tribulações. Deus diz para Paulo, você vai chegar em Roma, você vai dar o testemunho do Evangelho lá em Roma. E você sabe, você conhece como é que Paulo chegou à cidade de Roma. Ele teve que fazer uma viagem de navio, ele teve que passar por um naufrágio, ele teve que ser picado por uma cobra, por uma serpente,
ele foi como prisioneiro, ele passou por situações onde a sua própria vida parecia que havia terminado, mas ele chegou em Roma. E a grande verdade que a gente aprende é que o importante não é o percurso, mas é a chegada. Então, missões acontecem em tribulações. Igreja que evangeliza, igreja que ora, igreja que está crescendo, é igreja atribulada. Tá certo? Nono princípio sobre o crescimento de igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Dinheiro não é empecilho para missões. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que a igreja cresceu e evangelizou sem vender bênção, sem prometer o céu na terra, sem falcatruas, sem falsos milagres. A igreja cresceu sem televisão, a igreja cresceu sem a Bíblia publicada, a igreja cresceu sem bancada evangélica, sem rádio FM, sem televisão. A igreja cresceu sem dinheiro, simplesmente através do testemunho, da consagração, da dedicação daqueles irmãos. E é uma coisa impressionante, porque muitas igrejas, elas não estão crescendo, muitas igrejas elas estão num processo de morte, e essas igrejas, elas dizem que não reagem porque não tem dinheiro, como se o dinheiro fosse a razão de ser da vida da igreja. Algumas justificativas, alguns colocam, né, quando o assunto é crescimento de igreja e revitalização de igreja. Para revitalizar uma igreja, você precisa, então, fazer missões. Você precisa se tornar uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que prega a palavra. E aí o pastor diz, olha, a nossa igreja é pobre, nossa igreja não tem dinheiro. Não é assim. Hoje, eu creio que todas as igrejas, elas podem fazer um grande trabalho missionário se colocarem a missão em primeiro lugar. Porque no reino de Deus, primeiro vem a missão, vem a obediência e depois vem justamente as bênçãos de Deus, os recursos. Nós aprendemos em Atos dos Apóstolos pelo menos 5 princípios que são apresentados aqui, ou 6 princípios que relacionam a ação do Espírito Santo com o dinheiro. O Espírito Santo e o dinheiro em Atos aparecem de uma forma maravilhosa. Primeiro, ele é o Senhor dos nossos bens. Segundo, o Espírito Santo não precisa de dinheiro para agir. Terceiro, o Espírito Santo providencia o dinheiro para a obra. Quarto, o Espírito Santo julga como nós ofertamos o dinheiro. Quinto princípio, o Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, não pode ser comprado por dinheiro. Ou seja, o Espírito Santo pode estar agindo no lugar sem investimentos materiais. A ação do Espírito Santo não está relacionada à questão financeira, como a obra missionária não está relacionada a finanças. Então, eu creio, e eu quero dizer para você que se a sua igreja começar a investir em missões, ela terá recursos financeiros, Deus enviará pessoas caridosas, o Espírito Santo levantará recursos, e a sua igreja não somente fará o trabalho externo, como fará também o trabalho interno. O último princípio, ou 10º princípio que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, encerrando assim os 10 princípios sobre plantação e revitalização de igreja, é que missões são ações. A palavra atos, no grego, significa praxis, ou seja, nós precisamos parar de ficar fazendo congresso de missões, dando curso de missões. Nós precisamos fazer missões. Nós muitas vezes estamos gastando muito tempo naquilo que é periférico, naquilo que é superficial, e nós não estamos investindo a nossa vida. Então eu queria fazer um desafio para você. Pare de falar sobre missões e faça missões. A sua igreja vai passar por uma revitalização, por uma reforma, por um reavivamento espiritual, se você começar a tomar decisões sérias no seu ministério pessoal e no ministério da igreja com respeito à prática missionária. Eu quero então encerrar fazendo uma recapitulação breve da aula de hoje. O livro de Atos dos Apóstolos nos oferece
dois princípios fundamentais. O primeiro, de que a igreja tem que crescer. O segundo, é que tem que crescer aplicando os princípios tirados da palavra de Deus. Quais são esses 10 princípios? A obra missionária é prioridade da igreja. O Espírito Santo é o executivo da obra missionária. A oração é a chave para a obra missionária. O homem é o método de Deus para a obra missionária. A pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. A igreja local é a base para a plantação de novas igrejas. Sétimo, a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. Oitavo, missões acontecem em tribulações. Nono, dinheiro não é empecilho para missões. E em último lugar, missões são ações, são atitudes práticas. Que Deus nos abençoe.